Fala aí, Dev, beleza? Aqui fala o Danilo. Vamos estar dando continuidade aqui ao nosso curso de Java. Se você está chegando nesse vídeo agora, não é inscrito e está assistindo pela primeira vez aí, se inscreve, comente, curte, compartilha, beleza, pessoal? Pra gente dar aqui um engajamento no nosso canal. Nessa aula a gente vai incrementar um programinha que a gente fez na aula 6, né, que foi o IMC, utilizando os conceitos que a gente aprendeu nas últimas aulas, né, tipo loop, entre outros aí, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer com que esse fluxo de cálculo de IMC ele fique dentro de um loop. Para quê? Para a gente poder fazer esse cálculo várias vezes, né? Então, eu vou colocar aqui um while. Eu vou criar uma variável para isso, né? Uma variável aqui booleana. Deve continuar. Por enquanto eu vou deixar ela como true, para que ela entre aqui nesse fluxo do while, como a gente falou, né? Ele vai verificar antes para depois executar. Então ele vai fazendo isso aqui várias vezes. E aí, por último aqui, né, depois de calcular, a gente vai perguntar se ele quer voltar novamente, né? Então a gente pergunta aqui, ó, deseja continuar? A gente pode colocar aqui y para sim, né? Ou n para não. Então aqui a gente pode verificar que pode trazer aqui a próxima obtenção aqui do scanner, né? A gente pode colocar aqui continuar, que é uma string, né? E aí a variável deve continuar lá de cima, ela vai ser igual a gente vai verificar se continuar ele é igual a y, beleza, pessoal? Se for igual a y, a gente pode até usar aqui, ó, a string ela tem dois tipos de variáveis, né? A classe string tem de métodos. Você pode verificar o equals só, aí ele vai verificar até o camel case, e aí tem o ignore case também, você pode usar. Vou estar usando ignore case, que aí a gente pode usar as duas possibilidades. E aí se ele for igual a y, né, ele vai continuar nesse loop. Vamos ver se dá tudo certo, então vamos executar. Beleza? Então a gente pode até printar aqui uma mensagem aqui no início. Calculadora IMC. E a gente coloca aqui uns sinais de igual para ficar bonitinho. Aqui embaixo também. Então, vou dar um stop aqui, vou executar de novo. Beleza? Calculadora de IMC. Iniciou aqui o processo, né? Então vamos então pedir para calcular, né? Vamos dizer que o peso seja 80 kg, a altura 1,79. Ele calculou aqui pra gente, ó, o IMC para peso 80 e a altura 1,79 é igual a 24,96. Deseja continuar? Vou dizer que sim. E ele volta lá para o início do nosso fluxo, né? Ele vai fazendo até a gente digitar algo diferente de y, beleza, pessoal? Então vamos fazer mais uma vez aqui, de 100 kg por, sei lá, 1,89. Ele calculou aqui. Agora eu vou digitar qualquer outra coisa de y, né? Vou digitar um n aqui. E aí ele parou o processo, né? Ele saiu aqui do loop do while que a gente programou aqui. Belezinha, pessoal? E mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode usar aqueles conceitos de métodos, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou extrair esse cara para lá, para um método. A gente pode extrair manualmente, a gente pode vir pela ferramenta, né? Take o refactor extract method, beleza, pessoal? Então a gente clica aqui, ó, a gente bota o nome aqui, sei lá, calcular IMC, beleza? Então a gente pede ele para executar esse método ele vai pedir as variáveis e vai fazer o cálculo. Esse cálculo aqui também a gente poderia extrair para um método, né? Então a gente pode fazer isso aqui, ó, extract method também. Get IMC, vou botar aqui em letra maiúscula, que a gente tinha feito ali, né? Esse carinha aqui, ele vai, aqui a gente pode até simplificar, né? Ele está querendo variar, não tem necessidade. A gente recebe então o peso e a altura, e aí ele retorna o IMC, beleza, pessoal? Então aqui a gente já tem o cálculo do IMC
no método, né? E aí fica bem mais organizado, tá vendo? A gente entra aqui dentro do loop, pede para ele calcular, ele pede os valores, e aí com os valores em mão ele chama um outro método para poder efetivamente fazer o cálculo, beleza? Pessoal, isso aqui às vezes se torna um pouco complexo de entender a primeira vez, então se você não entendeu, volta de novo o vídeo aí, rever, se não deixa os comentários aqui, eu vou tentar ajudar, mas o fluxo aqui ele é bem simples de entender. Entrou dentro do fluxo do while, ele chama o método de calcular, esse calcular ele vai pedir os dados e vai pedir um outro método para ele calcular MC. Esse cara aqui ele tem um retorno, né? Então a gente tem aqui o valor do MC e printa na tela. Então mesma coisa que a gente já vem fazendo, né? Só que aqui ele utilizando métodos, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer também é que aqui ele tem um scan, né? Esse scan ele poderia ser uma variável dessa classe, né? Ao invés de a gente ficar passando por parâmetro aqui, né? Então a gente pode vir aqui, o conceito de constante, né? Basicamente é uma variável que está no escopo de classe, né? Que ela não vai mudar, né? Ela não sofre alteração. Então a gente pode colocar até aqui como estética, né? E aí a gente pode botar como private, porque só vai ser usado aqui nessa classe, né? De nome scanner, beleza? E aí ele também fala aqui, né, que pode ser final, porque não está sofrendo nenhum tipo de alteração dentro da classe. Então eu coloquei aqui, a gente não precisa mais passar por parâmetro, né, ele já tem aqui. E aí a gente já pode usar o scanner em toda a classe, beleza, pessoal? Bem simples aqui, vamos executar então para ver? Pedi para ele executar aqui o problema 10, então ele veio aqui e já pediu meu peso, então vou colocar aqui 75, 1,50 m de altura. Ele calculou aqui o IMC, 33,33 é uma coisa. Eu vou falar que eu quero continuar. Vou pedir aqui para calcular em cima de um peso aqui fictício, 50 kg 48. E eu vou falar que não quero continuar. E ele vai finalizar o processo, beleza, pessoal? Então, bem simples aqui, nossa calculadora. Ela calcula aqui várias informações que a gente pede de IMC, enquanto a gente quiser calcular dentro desse loop, e printa pra gente, beleza? Uma outra coisa que a gente pode melhorar aqui, né, é essa formatação desse carinha aqui, né, do resultado final. Existe uma classe que é string format, que é da própria string format, que a gente diz aqui a frase que a gente quer, né, no caso essa toda aqui, ó, e a gente seta depois ali apenas os parâmetros. Então vou fazer isso aqui, ó. Então o peso aqui, ele vira, se eu não me engano é um D, %D, que é um double, né? A altura também, então vira um %D aqui. O MC também é um %D, que são todos double, né? Daí eu passo aqui os parâmetros, então passo o peso, passo a altura e passo o IMC no final. Qual é a grande vantagem disso? Fica bem mais simples, né? Em vez de a gente ficar usando operações aqui, a gente usa uma formatação bem mais amigável para o programador, né, gente? Então aqui eu vou botar resultado, recebendo isso tudo aqui. Vou quebrar aqui a linha, vou fazer o que ele só print o resultado, beleza? O que ele está reclamando aqui? Números do médio com o %D. Que aqui ele está reclamando, acho que é um F, né, pessoal? Ele usa aqui parâmetros diferentes. Então vamos executar. Meu peso 100, altura 1,80. E ele calculou. Então, pessoal, bem legal, né? Então o cálculo de MC para o peso 100 e a altura não é de 30 ponto alguma coisa. Então, bem legal aí. A gente também tem como pedir para ele formatar, se eu não me engano, usando 2.f. Se não, esse cara é 2f. Não sei, deixa eu testar aqui para ver. Que aí ele vai formatar com o número de casas decimais que a gente quer, certo? Vou colocar números fictícios aqui, né? Aqui não veio. Deixa eu dar uma olhada aqui e já volto. Beleza, pessoal? Então, na verdade, aqui foi um breve equívoco, na verdade não é 2F, né? 2.f, é .2f, né? Que aí ele vai ter duas casas decimais aqui, nesse esquema. Então, vou aqui fazer com que todos
seja igual a esse. Eu vou estopar tudo, pedir para executar de novo. Nós temos então aqui, eu vou botar 5 kg de novo, 1.80. E aí ele formatou pra gente, pessoal, que legal. Botou aqui, ó, peso 100, altura 1.80, um MC de 30.86. Beleza, pessoal? Então bem legal esse programinha que a gente fez um loop. Ele vai ficar aqui executando quando a gente quiser parar, ele para, né? E também extraímos aqui todas as complexidades de métodos e formatamos também no resultado. Beleza, pessoal? Então, essa aula é isso. A gente se vê na próxima aula. Fiquem na paz aí. Valeu, fui!